Altíssimo Deus, graças te damos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que estabeleceu e instituiu o seu reino eterno para nos conduzir à eterna salvação. Graças te damos por ele. Por Jesus Cristo eu oro. Amém. Pessoal, vamos começar abrindo em Jeremias capítulo 51. Jeremias 51, que eu vou mencionar algo só para confirmar e dar mais base para o que disse na aula passada. Leia o verso 37. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Verso 43. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita. Verso 62. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desraigar até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. Então aí a gente está falando sobre a destruição de qual dos reinos da Babilônia de Daniel? São 4. Do primeiro, né? O primeiro é a Babilônia. E aí a gente já falou sobre o segundo, que são os Medo-Persas. Os Medo-Persas, eles são profetizados lá no capítulo 5, Deus dá o nome, fala, são os Medos e os Persas. Abra em Daniel 2, eu quero mostrar esse segundo reino em Daniel 2, e a gente vai se aprofundar um pouco sobre ele agora. Verso 32. E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, ou seja, Babilônia, e o seu peito e os seus braços de prata. Então, a Medo-Persa aí é o peito, e aí tem dois braços. Você entendeu agora por que são dois braços? São os Medos e os Persas, por isso que são dois braços. Vamos ler sobre os Medos e os Persas no capítulo 7 agora. No capítulo 7 diz assim, no verso 5. E continuei olhando, e eis que o segundo animal, que lá no capítulo 2 é o peito e os braços, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então aí, presta muita atenção. Esse reino dos Medo-Persas está sendo representado como um urso. Veja que ele levantou de um lado. Então veja que é enfatizada a questão do lado. E é visto três costelas entre os seus dentes. É um urso com costela no dente. 3 costelas levantando de um lado. O que isso significa? Bom, vocês têm anotação aí? Qual capítulo vai dar mais detalhes sobre o terceiro reino que vem depois do Medo-Persa? Qual capítulo que é? 8, 10 e 11. Vamos lá agora para o capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão,
Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então aí você tem carneiro, e esse carneiro tem 2 chifres. Presta atenção, 2 chifres. Verso 25. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insígnia entre os olhos. Então, olha, o carneiro, e agora veio um bode. E esse bode, ele vai atacar o carneiro. O bode ataca e vence o carneiro. Não, essa deve ser errada. Tem 5? São 7. Não, 5. 8, 5. 5. 8, 5. E aí vem o bode, e o bode ataca o carneiro, que tinha 2 chifres, um maior que o outro. Alguns anos atrás, eu li diversas pessoas dizendo que esse carneiro eram as torres gêmeas e que o bode era Osama Bin Laden. Problema, para solucionar essa interpretação falha, você tem que ter estado aqui na primeira aula que eu mandei você estudar na segunda aula. Eu falei sobre o contexto histórico. Será que Osama Bin Laden encaixa nesse contexto aqui? Bom, em vez de interpretar a Bíblia com base na nossa imaginação, vamos interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Se vocês avançarem para o verso 20, aquele carneiro que viste com 2 chifres são quem? Opa, novamente, os medo-persas. Então, por que o carneiro tem 2 chifres? Medo-persas. 2 braços, 2 chifres. Estão entendendo? Então, esse é o segundo reino, depois da Babilônia, Medo-Persa. Não tem nada a ver com as torres gêmeas. Porque não tinha as torres gêmeas, tinha uma que tinha uma anteninha maior, né? A pessoa fala, ó, esse é o maior, Chico maior. Medo-Persa. Volte lá em Daniel 7. E agora eu vou revelar para vocês um mistério. Eu vou te dar alguns fatos históricos, ok? Bom, por que é chamado de Medo-Persa? Bom, em primeiro lugar, existia um império chamado Império dos Medos. Era o Império dos Medos. Não era o Medo-Persa, tinha o Império dos Medos. E esse Império dos Medos, eles tinham poder sobre o reino dos persas. Então era um reino que governava o outro. Igual tinha aqui no Brasil, tinha Portugal, mandava do Brasil. Seria mais ou menos isso daí. E os medos, então, eram muito poderosos e eles mandavam nos persas. Até que chegou o momento da história que nasceu um homem chamado Ciro. E a Bíblia fala desse homem chamado Ciro. Inclusive, Isaías profetizou o nome dele. Isaías dá o nome dele antes dele nascer. Ciro. E esse Ciro, ele foi um príncipe persa. Um príncipe, eu falei que os persas estavam sob o domínio dos medos. Só que esse Ciro foi o seguinte.
em seu nascimento, quando ele nasceu, tem um historiador da época que o nome dele é Heródoto, e esse historiador da época, ele nos conta que quando Ciro nasceu, uma determinada pessoa lá teve um sonho, e nesse sonho, essa pessoa disse que Ciro iria dominar os medos. Ou seja, ia ter uma troca de poder. Aquele império ali, quem mandava eram os medos, e o sonho que essa pessoa teve é que Ciro ia conquistar e o poder ia para os persas. E o pessoal da época, obviamente, não gostou. Se você pesquisar sobre esse fato, os historiadores da época dizem que esse sonho aconteceu. Se você pegar os historiadores modernos, não acreditam em milagre nenhum e dizem que não pode ter acontecido porque eles não acreditam que nada miraculoso acontece. Mas os historiadores da época dizem que aconteceu. Mas para resumir uma longa história, os sacerdotes deram esse tipo de sonho. E o que aconteceu é que a mãe de Ciro se chamava Mandane. Guarda esse nome, Mandane. E Mandane, que era mãe de Ciro, era princesa dos Medos. Quem que mandava nessa época? Os Medos. Ela era filha do rei dos Medos. Só que ela se casou com um persa. Então, a filha do rei dos Medos se casou com um cara da Pérsia, e esse cara da Pérsia teve um filho que era Ciro, e esse filho, Ciro, jogava esse sonho. Olha, ele nasceu na Pérsia, mas ele vai ser rei de todo mundo. Ou seja, Ciro, ele era o quê? Medo-persa. Ele tinha duas ascendências, por parte de mãe e por parte de pai. E o que aconteceu quando Ciro se tornou adulto? Exatamente como o sonho dizia. E aí Ciro conquistou os Medos, que eram os caras que mandavam naquela época. O território não mudou. Era o mesmo território, só que aí mudou o centro do poder. É como se fosse o mesmo reino, só que em vez de... como se fosse assim, tinha Brasil, Portugal... Aí o Brasil faz uma guerra e agora Portugal é colônia do Brasil. Seria mais ou menos se acontecesse isso. Então, por isso que é chamado de o reino Medo-Persa nos textos bíblicos, porque você tem o poder dos dois aí, e esse jogo de poder que acaba se invertendo para o outro lado. Entenderam? E aí passa a ser o Império Persa. Agora presta atenção na visão de Daniel. Volte lá no início de Daniel 8. Tudo que eu estou falando de história aqui, você pode encontrar com facilidade na internet. Muito fácil. É só entrar no artigo do Wikipedia, está lá. Entra no artigo de Cícero, vai ler isso que você. Mas, Daniel 8. Olha só, o carneiro, hein? O carneiro tinha quantos chifres? Verso 3. E levantei os meus olhos e vi, eis que o carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres era alto, mas um era mais alto do que o outro. Tinha um que é mais alto. Qual que subiu por último? O mais alto subiu por último. Por quê? Porque os persas se tornaram mais poderosos, só que eles vieram, o poder vem depois. Por isso que os mais altos subiram por último. Ou seja, os persas eram mais altos, mas eles dominaram depois dos Medos. Ok? E quando Ciro foi que no ano de 549 a.C., que Ciro conquistou os Medos e aí se tornou o rei de todo mundo, isso aí, no ano de 549 a.C. E depois que ele conquistou os Medos, mesmo território, só que agora o poder mudou. O que Ciro fez? Ele conquistou 3 reinos.
Ele conquistou 3 reinos. Vou te dar os nomes: Líbia, Babilônia e Egito. Ele atacou esses 3. Atacou os 3. Líbia, Babilônia e Egito. Depois ele foi se meter com a Grécia e aí o negócio se deu mal. Opa, tem um bode ali, não tem? Mas depois eu falo da Grécia. Quantos reinos ele atacou quando ele subiu ao poder? Volte em Daniel 7. Capítulo 5. Continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Se levantou de um lado. Por que de um lado? Porque começou com os medos, um lado. Tendo na boca quantas costelas? Por que 3 costelas na boca? Os 3 reinos que Ciro abateu. Não estou falando nada segredo aqui. Qualquer artigo sobre Ciro em qualquer enciclopédia vai te dizer isso. Ele abateu esses 3. Depois ele foi se meter com a Grécia e o negócio não ficou muito bom. Então até aqui a gente já viu que o primeiro reino da Babilônia, depois vem Medo-Persa, que conquistou esses, além da Babilônia, atacou esses outros 2 aí. Só que aí vem o terceiro. E aí o terceiro a gente vai ver aqui em Daniel 7. Vamos ler primeiro em Daniel 7. Verso 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. 7,6. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Quantas cabeças ele tem? Quantas asas? A gente já viu que nada do que menciona aí desses reis é à toa. Se tem 3 costelas, tem 3 alguma coisa. Você viu que 3 reis. Então, 4 cabeças, 4 asas. Esse 4 tem que significar alguma coisa. Mas não diz mais nada. Qual é o capítulo que dá mais detalhes sobre a Grécia? Quer dizer, sobre o terceiro reino? Capítulo 8. Vamos voltar no capítulo 8. Então vocês viram aí sobre os Medo-Persas que estavam no poder. Tinha 2 chifres, um era maior do que o outro, mas o segundo chifre subiu depois, porque era Ciro. Só que aí, verso 5, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre, insígne entre os olhos. O bode tem um chifre. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnios. Quebrou o chifre, surgiu quanto? 4. O que tem a ver isso com Daniel 7? 4 cabeças. Vocês estão vendo a semelhança? É um capítulo, como eu falei aqui, é um capítulo explicando o outro. Então aqui a gente está vendo que os Medo-Persas seriam derrotados, e tendo sido derrotados, quem seria o terceiro reino? Quem é o terceiro reino? Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Olha só, você já tem o nome dos 3 primeiros reinos de Daniel. Primeiro, Babilônia.
segundo Medo-Pérsia, terceiro Grécia. Só está faltando o quarto. Já viu 3. Eu mostrei os 3 dentro da própria Bíblia, dentro do livro de Daniel. Eu mostrei que o próprio Daniel diz o nome. Não tem como ficar mais simples que isso. Não tem, está dando nome. Mas vamos voltar lá. Esse terceiro reino, então, ele é o rei da Grécia. E o profeta Daniel está dizendo que esse rei da Grécia, ele derrotaria os Medo-Persas. E tendo derrotado os Medo-Persas, ele depois se dividiria em 4 partes. Sobra aí no capítulo 8, verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnios para os 4 ventos do céu. Aí vai ser dividido em 4. Antes de eu falar dessa divisão em 4, eu quero recapitular aqui os livros bíblicos que tratam dessas coisas. O livro de Daniel começa sobre qual dos 4 reinos? O primeiro. E aí depois, no próprio livro de Daniel, existe uma transição para o segundo. Não é isso? E aí ele morre. Aí Daniel morre. Quando Daniel morre, está no tempo ainda do segundo. Não chegou no tempo ainda do terceiro. Daniel morre sobre o segundo. Lá que a gente leu no final de 2 Crônicas, quem é que manda reconstruir o templo de Jerusalém? Ciro. E ele fazia parte de qual reino? Segundo. Então, o livro de Daniel fala sobre o primeiro reino, viveu no tempo do primeiro reino, no tempo do segundo, metade do segundo. Os livros de Esdras, Neemias e Esther são no tempo do segundo. Aí você já está começando a situar-se historicamente dentro do livro de Daniel. Você já está lendo, se por exemplo, você vai ler Esther, você tem que pensar, Esther está vivendo um tempo desse outro reino aqui. Porque Daniel quer te contar a história do que vai acontecer nos próximos séculos. E você tem que ler a história dentro desse cronograma que Daniel está dando. Tá. Volte lá no livro de Isaías. Que antes da gente avançar, eu quero dar alguns detalhes. Capítulo 44. Isaías 44, verso 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formei desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. Isso lembra alguma coisa do livro de Daniel? Vocês lembram dos sábios de Daniel? Que confirmo a palavra do seu servo, e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitado, e as cidades de Judá sereis edificados, e eu levantarei as suas ruínas, que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundada. Vocês entenderam a profecia?
Só tem um probleminha. Quando Isaías falou isso aqui, Jerusalém não estava destruída. Ciro não tinha nascido. E o templo estava de pé. Tu imagina, isso aqui foi no tempo do rei Ezequias. Não tem templo destruído. Não tem Jerusalém destruído. E quem é esse cara chamado Ciro? O Ciro Gomes? E o profeta é assim, né? Antes de destruir, Deus já deu a promessa de reconstrução. Mas tinha um contexto para essa profecia. Agora capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da tua face, de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Está vendo que Deus está enfatizando? Estou te chamando pelo nome. Para que ele soubesse, quando ele viesse, ele soubesse que era ele. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Para aí. Você imagina, você abre a Bíblia e tem o teu nome lá, há 500 anos atrás, e Deus falando esse tipo de coisa para você? Impressionante, né? Ciro poderia ter esses privilégios. Deixa eu te falar algo do contexto aqui que Deus fala sobre Ciro, que faz parte lá do segundo rei de Daniel. O Ciro da Pérsia, a religião predominante na Pérsia é o que a gente chama de Zoroastras. E essa religião existe até hoje na região do Irã. E fora da região do Irã, tu só vai encontrar gente seguindo essa religião, principalmente em Nova York tem. Mas nessa época, essa religião era muito popular, o Zoro. Eu acho que inclusive o filósofo Friedrich Nietzsche escreveu um livro com esse nome assim, falou Zaratustra, que eu acho que era, é isso mesmo, professor, filósofo, era o profeta Zoroastro. Enfim, os Zoroastros, eles são dualistas. Eles acreditam que tinha o Deus do bem e tinha o Deus do mal. E os dois deuses, o do bem e o do mal, ficavam em conflito ali, de igual para igual, para ver quem vai vencer. Entenderam o recado que Deus manda para Ciro? Eu sou o Senhor e não há outro. Eu crio o mal. Quando tem uma guerra, não é um Deus mau que está mandando aqui. Eu controlo as guerras também, Ciro, seu Zoroastra idólatra. E eu estou te chamando pelo teu nome para você saber, antes de você nascer, quem é o Senhor e não seus falsos deuses. Esse é o sentido aqui. Deus está pregando para Ciro antes dele nascer. Está confrontando a idolatria de Ciro antes do homem nascer.
Não tem Deus, tem deusinho mal, esse aqui é o mal. Hoje em dia o pessoal é meio isolado, né? Acha que Deus e o diabo estão numa queda de braço para ver, será que Deus vai ganhar? Que isso é heresia. O diabo está debaixo dos pés de Deus, não é outro Deus. Eu sou o Senhor, não há outro. Ah, mas e quando tem uma guerra, tem o Deus mau, quando tem uma tragédia, o Deus mau, nada disso. Sou eu que faço todas essas coisas. Então Deus aqui está pregando para Ciro antes do homem nascer. Antes de vir, aqui ainda não tinha vindo nem o primeiro reino, que a Babilônia não tinha ainda atacado Israel. Isso aqui foi no tempo do rei Ezequias, e aconteceu algo ali que suscitou Isaías já levar para esse caminho, mas nada disso tinha acontecido. E aí, Deus já está falando que vai restaurar o povo, no meio disso aí Deus vai falar já do Messias para Isaías, aí entra Isaías 53. Mas voltando para Daniel então, quer dizer, antes de Daniel, abra no livro de Neemias. Esdras, não Neemias, Esdras. Já falei 4, 5 livros. Abra em Esdras capítulo 1. Verso 1. No ano do rei, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá. Está aí, ó, Ciro. Fazia parte de qual reino? Segundo. Vamos agora para o terceiro. Daniel 8. Então, Daniel 8, vocês viram que esse bode, ele começa com um chifre, né? E depois esse chifre se quebra e surgem 4 chifres. Eu vou resumir aqui para vocês a situação histórica. A gente já viu que era Grécia. Esse chifre inicial era Alexandre o Grande. Quem aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande? Foi um dos maiores conquistadores da história. Tem inclusive um filme sobre ele. Não sei se o filme é bom ou é ruim. Não sei, mais ou menos. Mas conta a história dele. Foi um grande conquistador. Alexandre o Grande. Eu vou te contar a história que é contada por Flávio Joséfo. Quem aqui conhece Flávio Joséfo? Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu no primeiro século, mais ou menos ali no tempo de Cristo. E ele escreveu um livro contando a história de Israel. Se chama História dos Hebreus. Vocês podem comprar pela CPAD. Eu recomendo, um livro bom para saber a história do mundo. É um dos grandes historiadores da antiguidade. É muito bem reconhecido, renomado. Enfim, e esse Flávio Joséfo, ele vai contar uma história do porquê que Israel não foi, Jerusalém não foi conquistada por Alexandre o Grande. Porque Alexandre o Grande estava derrubando tudo, atacando tudo, dominando todo mundo. E o que aconteceu para Alexandre o Grande não destruir ou atacar Jerusalém? Aconteceu o seguinte: quando Alexandre o Grande foi se aproximando de Jerusalém, você imagina o povo de Jerusalém desesperado. O maior conquistador do mundo, rei Alexandre o Grande, está se aproximando da tua cidade. Aí você tem que lembrar o seguinte: hoje em dia, quando tem guerra, tem uma guerra lá.
o presidente não vai lá para a guerra. O presidente fica lá nos Estados Unidos, fica na Casa Branca, não sai da Casa Branca para guerrear. No máximo aperta os botãozinhos e fala, bombardeia aquela cidade. Na antiguidade não é assim não. Na antiguidade os caras eram reis porque eles tinham provado que eles sabiam liderar um exército para guerrear. Ele era o protetor do país. Então não era qualquer um assim que virava rei. Para tu virar rei, tu tinha que provar que tu era muito bom de combate e tu ia proteger aquele país. Então os reis, eles iam para combate. Por exemplo, por que Davi era tão respeitado em Israel? Porque desde novo ele estava lá. Davi Golias, ele estava no meio das guerras, e depois Davi vai ser entronizado. As tribos vão falar, Davi, a gente quer você como rei, porque você sempre lutou pela gente. Quando é que Davi cai em pecado? É quando Davi não vai para a guerra e fica lá deitado fazendo nada. Esse não era o Davi de antes. O Davi de antes, os reis da época, eles davam a cara a tapa. Tanto que o objetivo de uma guerra era matar um rei. E o xadrez reflete isso, né? Por que no xadrez você tem que pegar o rei? Porque as guerras antigas eram assim. Você matou o rei, você desestabilizou a nação. Então, Alexandre o Grande era o rei da Grécia e ele era reconhecido isso, né? Conquistador, ninguém parava o cara. Ninguém parava o cara. E ele vai derrubar os persas, grande império, está todo mundo apavorado. Aí chega o cara em Jerusalém. O que Jerusalém vai fazer? Aí o sumo sacerdote, estou falando para você história verídica. O sumo sacerdote fica apavorado e ele entra no templo. E aí ele começa a orar a Deus no templo e Deus dá a ele uma revelação profética. Deus fala o seguinte: você vai encher a cidade de flores e vocês e os sacerdotes, com as roupas sacerdotais, vão ao encontro de Alexandre Grande levando um presente. Vão ao encontro com ele. Encontro de Alexandre Grande, parece uma loucura. Flores. Aí eles vão ao encontro, saúdo Alexandre Grande, grande conquistador, tudo bem, aquela conversa, meio apavorado assim, porque o cara era matador, mas baseando-se na revelação profética de Deus. Sumo sacerdote no templo. Aí chegando Alexandre Grande, desceu e deu um abraço no sumo sacerdote e falou para eles: ontem eu tive um sonho com vocês. Isso Alexandre Grande falou. E no meu sonho eu vi que vocês tinham flores e estavam vestidos com essa roupa. E Deus falou para mim que eu não deveria atacar Jerusalém. Como realmente aconteceu no meu sonho, eu não vou atacar. Eu quero que vocês me levem até o templo, porque eu quero sacrificar a esse Deus. E quando ele chegou no templo, o que o sumo sacerdote fez? Ele pegou o livro de Daniel e falou: Alexandre, o livro de Daniel falava sobre você. E aí que Alexandre Grande gostou. É um dos grandes momentos da história de Israel, que eles chegaram diante do rei e falaram: ó, esse aqui era você. E ele não atacou Jerusalém, e Jerusalém foi uma das poucas capitais que não foram destruídas, que não foram devastadas por Alexandre Grande. Poupou, porque Deus interviu, e o livro de Daniel já falava sobre ele. Então esse é o terceiro reino, o reino da Grécia sobre Alexandre o Grande. Só para deixar vocês conscientes,
Tudo o que eu estou falando aqui, quem quiser referências bibliográficas para ler essas histórias, é só me perguntar depois. Eu não vou ficar aqui lendo direto para não se tornar maçante, mas quem quiser me pede depois. Bom, aí o que aconteceu? Alexandre o Grande, no auge das campanhas dele, ele morreu bem novo, morreu jovem, e ele tinha um problema que era um cara muito devasso, e com preferência por homens, ok? Não vou dizer que era só homens, porque para ele era tudo, até bicho. Você vê como o cara é barra pesada. Mas ele morreu sem filhos, porque ele não tinha, nem não se casou, não tinha uma mulher fixa, não tinha família, não era um cara assim, só vivia conquistando. E não tinha filhos, morreu sem filhos. E aí o que acontece quando um reino morre sem filhos? No contexto de uma monarquia, de um império, uma das coisas mais importantes para a estabilidade de um reino é o sucessor. E aí Alexandre o Grande não tinha sucessor, até porque ele se achava ainda jovem, tal, não morreu sem sucessor repentinamente. E aí o Império Helênico, o Império Grego, entra em uma grande crise, guerras, disputas de poder entre os generais de Alexandre, porque como ele não tinha filho, então os generais começaram a cobiçar o poder, até que a coisa vai se estabilizar. E quando a coisa se estabiliza, o Império Grego vai dividir-se, sabem quantas partes? 4. 4 partes. E agora o Império Grego tem 4 partes. Quantas cabeças tinha lá o terceiro animal? 4. O chifre quebrou, sobrou quanto? 4. O Império agora está dividido em 4 partes. Tem o reino do norte, do leste, do oeste e do sul. E todos esses reinos, eles eram o que a gente chama herdeiros da cultura helênica. E aí é um elemento muito importante para entender sobre o domínio de Alexandre o Grande, é que a Grécia tinha um domínio desses povos que também tinha uma grande influência cultural. Não era só um domínio militar. A Grécia vai introduzir em larga escala a ideia de uma cultura grega que é superior. E aí vai se desenvolvendo a filosofia, com o tempo vai ter vários braços dessa cultura grega. Mas isso é algo que a gente não vê muito forte na Babilônia e no Medo-Persa, esse desejo tão grande assim de ver sua cultura como algo que tem que ser estendido a vários povos, mas os gregos eles viam assim. Tanto que aí vem toda aquela questão, é um desenvolvimento progressivo, mas, por exemplo, que eles dividiam o mundo em gregos e bárbaros. E os bárbaros, os outros povos são bárbaros, a gente é grego e o resto é ralé. Na verdade, é um pensamento muito presente hoje em dia. Você vê que existe muitas vezes uma elite intelectual e eles acham que todo mundo é ralé. Quem é dessa elite aqui? Nós somos os progressistas, ou seja, nós somos o progresso. Nós somos... Vocês são tudo ultrapassados, vocês não pensam como a gente. O grego é mais ou menos isso aí. Então se divide em quatro reinos, que são as 4 cabeças do terceiro reino. Abra em Daniel capítulo 11. Eu vou ler e vamos ver se vocês vão entender aí a profecia. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade.
Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Então está falando aí do segundo reino, né? Você viu o Medo e a Pérsia aí. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da... Eu falei que foi aí que começou o problema. Ele derrubou 3, aí ele foi querer se meter com a Grécia, se voltou contra a Grécia, só que aí vai ter um problema. Verso 3. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os... Quantos ventos? 4. E tem esse rei então aí já. Qual o nome dele? Que o reino dele foi repartido em 4. Alexandre o Grande. Mas não para a sua... Por que não? Porque ele não teve filho. Nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Pronto, agora ele já está entrando com os 4 reinos. E aí, no capítulo 11, ele vai falar muito sobre os reis do norte e do sul, que foi dividido em 4, mas os mais fortes eram o rei do norte e o rei do sul. Deixa eu te dar uns nomes. Os reis do norte, que foram os sucessores de Alexandre o Grande, os 4, o do norte é o rei da Síria. Era o reino da Síria e o do sul era o reino do Egito. Então isso tudo era de Alexandre o Grande, porém se dividiu e agora a parte da Síria, não confundir com a Síria. Síria é o reino do norte e Egito é o reino do sul. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você ler, por exemplo, os pais da igreja, vou te dar um exemplo, Atanásio de Alexandria, maior teólogo, na minha opinião, do século IV. Atanásio de Alexandria, a língua materna dele era grego. Alexandria fica onde? No Egito. Por que o cara estava no Egito e a língua materna dele era grego? Quem é que dominou o Egito? Alexandre, que era Grécia. Então, a cultura egípcia é grega. Primeiro é tradução do Velho Testamento para o grego, Septuaginta. Primeira tradução do Velho Testamento para o grego, Septuaginta, foi traduzida no Egito. Então, quando a gente está falando de Egito, de Síria, a cultura era grega, porque era o descendente do reino da Grécia. É o reino da Grécia ainda, helenismo total. Tá bom? E aí vai ter esse reino do norte e o reino do sul. Vai ter uma briga entre eles. E agora é uma briga interna que faz parte desse terreno, desse terceiro reino, o reino da Grécia. Antes de avançar, vocês viram que esses primeiros versos aí, eles estão recapitulando, passou da Pérsia, Alexandre o Grande, agora ele vai te dar detalhes dos 4 reinos do reino da Grécia. Se vocês lerem esse capítulo aqui, é um capítulo que dá muitos detalhes. E vai ter guerra em tal lugar, e ele vai sair de tal lugar, e vai para outro, vai para aquele outro. O que é impressionante é que na história, tudo isso aqui aconteceu exatamente igual está aqui. Exatamente, sem colocar nem. Quer ver um exemplo? Você vai ler aqui sobre um casamento, para falar o reino do norte vai dar alguém em casamento, a filha para o casamento do reino do sul. E a história teve isso, casamentos acontecer.
Mas eu não vou entrar em detalhes sobre essa briga do Reino do Norte com o Reino do Sul e no que vai entrar. Aí vai entrar qual reino? Depois do Reino da Grécia? Qual é? O quarto. Vai entrar o quarto, vai terminar o terceiro e vai entrar o quarto. Eu só vou falar sobre o quarto amanhã. E eu peço que todo mundo esteja aqui, porque o quarto é o reino em que vai vir o Messias. Então, o mais importante reino de todo, Jesus vai vir. Eu acho que já sabe qual é o reino, né? O quarto reino é Roma. Tá, volte lá em Daniel 8. Verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado no seu lugar. Subiram outros 4 também insígnios para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário, o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então você está vendo que desses 4 reinos gregos surgiu um poder que iria atacar Israel, iria atacar o santuário, mas ele não destrói o santuário. Ele profana o santuário por 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso? Profanou o santuário 2.300 tardes. Onde é que ficava esse santuário? Jerusalém. Ele tirou o sacrifício, não tinha sacrifício mais. Quem era esse homem que veio do reino de Alexandre o Grande, que fez isso contra o santuário de Deus? Vamos falar sobre ele amanhã. Ok? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos em Jesus Cristo, o Messias e o Cristo prometido pelos profetas e por Daniel. Obrigado porque ele veio ao mundo no tempo que ele disse que viria. E nós cremos nele. No nome de Cristo oramos. Amém.